Tradutor. Otakin e os alunos voltaram para o Instituto Ladro junto com seus professores de sala de aula. A classe de Mago 1B recebeu uma grande quantidade de pontos por ter a pontuação mais alta no teste especial. Com esses pontos, Souta e o resto podem resgatar 2 ou mais artes de combate ou feitiços. Bem, tudo dependia do grau da magia ou artes de combate que eles irão resgatar. Souta planejava trocar os pontos que recebeu por algumas artes de combate de alto nível. Ele também tem um plano para deixar Barga ensiná-lo em particular sobre feitiços e artes de combate. Contratar um professor para se tornar o tutor particular de um aluno custava muitos pontos. Foi realmente uma boa decisão ele se matricular no Instituto Ladro. Surpreendentemente, ele ganhou muito neste lugar. No momento, Souta era um Goblin corruptor de nível 23. Ele está lentamente ficando mais forte com os equipamentos e as habilidades que aprendeu. Da próxima vez, ele planejou adquirir algumas habilidades passivas que aumentarão suas habilidades gerais de combate. Havia muitas maneiras de obter habilidades. Primeiro, era comprá-la de um comerciante. Em segundo lugar, era aprender no instituto. Terceiro, aprender com a árvore de habilidades. E, por último, era adquiri-lo das masmorras. Mas era difícil obter habilidades de alto nível na masmorra, pois a maioria das habilidades que podem ser encontradas nela eram as mais básicas, como seus feitiços Bola de Fogo, Luz de Cura e Disparo de Gelo. Nos últimos 2 meses, Souta adquiriu muitas habilidades invadindo as masmorras. Infelizmente, a maior parte eram habilidades básicas. Ele colocou esses livros de habilidade dentro de sua casa. Ele poderia vender esses livros de habilidades quando não tiver mais dinheiro no bolso. O feitiço Luz de Morto-Vivo que ele adquiriu em sua expedição na Floresta Desolada estava em sua casa. Ele ainda não tinha aprendido. Ele ainda estava tendo dificuldade em construir a estrutura do feitiço manualmente, por isso ele se concentrou nas artes de combate que ele resgatou nos últimos 2 meses. Ainda havia um tempo antes da segunda versão. Ele imaginou que seria capaz de atingir o nível 30 mais antes do início da segunda versão. Talvez, no meio do nível 30 se ele se concentrasse em subir de nível, provavelmente poderia atingir o pico da sua segunda evolução. Ele se concentrará em sua terceira evolução quando a segunda versão começar. Ele também tinha um plano de voltar para o Santuário dos Mortos-Vivos quando atingir sua terceira evolução. É verdade que ele tem o Brinco da Alma de Sangue lá no santuário, mas esse não é o único tesouro que podia ser encontrado lá. Havia equipamentos laranja e vermelho nas masmorras de nível médio e superior do santuário. Além disso, livros de habilidades e algumas poções de alto nível que podem aumentar drasticamente seus atributos. Ele também começou a se perguntar por que um tesouro universal como o Brinco da Alma de Sangue estava dentro de uma das masmorras de nível inferior do santuário, e não havia nenhum tesouro na sala do chefe da masmorra de nível superior do santuário. Tudo o que podiam ver era uma enorme porta de metal. Muitos jogadores tentaram abri-lo antes, mas ninguém conseguiu. Eles também fizeram um buraco na lateral da porta e olharam por trás da porta. O que eles encontraram não foi nada. Sim, nada. Era como se a porta estivesse presa ali. Souta balançou a cabeça e colocou esses pensamentos na nuca. Ele eventualmente saberá quando chegar a hora. No futuro, ele irá voltar no Santuário dos Mortos-Vivos. Ele olhou para Barga, que estava dizendo algo na frente da classe. Ok, turma, dispensar. Bargan disse enquanto pegava o livro sobre a mesa e saía da sala de aula. E? Souta exclamou. Ele olhou em volta com uma expressão de surpresa apenas para descobrir que todos estavam arrumando suas coisas, loucos para sair da sala de aula. Ele ficou absorto em seus próprios pensamentos que se esqueceu do tempo. Ele não achou que a aula acabaria daquele jeito e a única coisa que ouviu do professor foi ok, turma, dispensar. Vamos, Souta. Souta ouviu uma voz do seu lado. Ele olhou e viu que Brian estava chamando ele. Ele esqueceu que iria à residência de Lumilia para visitar Cluster com Brian. Ok. Alice olhou para ele e respondeu às suas palavras. Souta acenou com a cabeça e ele saiu da sala de aula com Brian. Alice olhou para a figura dele e se perguntou o que havia com esses humanos e Demis.
Esta é realmente a decisão certa? Ela murmurou em voz baixa. Ela se lembrou das coisas que aconteceram antes de ela chegar a este continente. Foi realmente trágico, pois muitas pessoas morreram por causa dela. Sebas, você disse que eu deveria viver uma vida feliz nesta terra, mas eu me pergunto sobre isso. Alice pensou enquanto virava a cabeça para olhar pela janela. Muitas pessoas morreram para fazê-la feliz, mas a questão é: ela está realmente feliz com sua vida atual? Ela tentou se isolar e viver uma vida normal aqui neste continente. Ela encontrou diferentes tipos de pessoas nesta terra, mas não fez nenhum amigo. Era porque ela estava inconscientemente se distanciando das pessoas. Sebas, seu tutor, também disse antes que ela deveria fazer muitos amigos. Mas ela não tinha um único amigo aqui. Não, duas pessoas vieram à sua mente. Esses dois eram Solta Eshi e Brian da Gruel. Essas duas pessoas eram iguais, mas diferentes ao mesmo tempo. Brian da Gruel era um homem com potencial para se tornar uma potência no futuro. Mesmo em seu lugar, uma pessoa com 4 afinidades era muito rara. Ele era um homem barulhento e teimoso. Ele também trata a todos como seus amigos, incluindo Alice. Ele é um aventureiro e sempre dorme na aula quando fazia uma missão difícil. Ele raramente matava a aula. Solta Eshi era um homem misterioso em sua opinião. Ele é um demi, mas ela não conseguia adivinhar se ele era uma besta, um elfo, um anão, etc. Ela não tinha ideia sobre isso. Ele era estranho e tinha uma vibração de um guerreiro veterano se ele estivesse falando sério. Ele também era um aventureiro como Brian. Além disso, aquela espada dele não era comum. Alice podia sentir que era de um grau mais alto do que sua arma de grau laranja. Há mais uma coisa sobre ele que ela queria saber. Seu sobrenome e Eshi. Ela queria saber quem são seus pais e qual sua conexão com aquele antigo clã. O conhecimento sobre os antigos clãs neste continente era quase nada. O Instituto não tinha nenhuma informação sobre isso. Felizmente, sua família tinha uma longa história e esse detalhe foi incluído na história da Grande Guerra que aconteceu há muito tempo, por isso foi preservado algumas das informações da Grande Guerra. Quando ela pensou nessas duas pessoas, sua boca subconscientemente se curvou em um sorriso. Não é tão ruim. Ela disse em voz baixa. Solta e Brian caminhavam em direção à residência de Lumilia. Hoje, eles iam visitar a Cluster. Solta realmente mudou de ideia. Ele não queria visitar Cluster com sua condição atual. Ele só queria se deitar na cama e descansar o dia todo. Era cansativo brigar com muitos alunos do primeiro ano ao mesmo tempo. Como você recebeu essa lesão? Brian perguntou enquanto olhava para sua mão esquerda, que estava coberta por bandagens. Havia pessoas fortes de outras classes, então eu lutei contra eles e naturalmente me machuquei quando estava lutando sozinho. Solta ergueu a mão esquerda e explicou a Brian. Ele então olhou para Brian e disse, a propósito, ouvi de George que você lutou contra o top 10 do ranking e venceu. Sim, aquele cara era muito forte. Eu queria lutar com ele novamente. Brian disse com um sorriso enquanto fechava o punho com força. Ele estava ansioso para lutar contra outro adversário forte. A melhora de Brian é mais rápida do que eu poderia imaginar. Solta pensou. A melhora de Brian foi uma grande surpresa para ele. Embora ele já tenha adivinhado antes, ainda o surpreendeu quando ele realmente viu. Se ele não tivesse o sistema, talvez Brian o ultrapassasse facilmente. Este homem, Brian da Gruel, tem 4 afinidades e se ele as utilizasse perfeitamente. Então, em um futuro próximo, ele se tornaria uma das potências. Mas havia algo incomodando. E era que ele não conseguia se lembrar do nome de Brian no jogo. Não há dúvida de que Brian não estava no jogo. Ou Brian morreu antes de se tornar uma potência. Solta queria saber mais sobre o passado de Brian e assim receber missões sobre elas. Essa é a coisa mais importante, a missão que ele o dará.